E Pedrinho, presidente do Vasco, detonou mais uma vez o presidente do Flamengo, o BAP, agora com palavras ainda mais fortes. Pedrinho foi perguntado sobre essa nova movimentação do BAP, que acionou a Agência de Fair Play Financeiro no Brasil para denunciar o pedido de empréstimo de 150 milhões que o Vasco solicitou junto a Marcos Lamáquia. Abre aspas para o Pedrinho, ele é mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Tá muito claro que ele está fazendo. É uma perseguição ao Vasco. E eu não devo satisfação nenhuma a ele. Com a instituição do Vasco da Gama, ele não vai se criar. O que o Pedrinho e Vascaínos têm tentado afirmar é que o BAP está muito preocupado com a chance de a Leila Pereira e a Crefisa fazerem do Vasco da Gama um time tão competitivo quanto tem sido o Palmeiras. E por conta disso, a preocupação e a tentativa do Flamengo, pela pessoa do BAP, em evitar que o Vasco consiga fechar essa parceria com a Crefisa. Pedrinho perdeu de vez a paciência e mandou a real para o presidente do Flamengo. Arrogante, mau caráter e outras palavras foram usadas. A máscara de fato do BAP caiu de vez. Eu vou trazer essa grande polêmica, né, na tarde dessa sua quarta-feira. Além dessas muitas outras informações, tem o Pedrinho pedindo também à justiça a urgência para liberar o empréstimo no valor de 150 milhões de reais, pois sem esse dinheiro o Vasco da Gama não terá como prosseguir com o pagamento de conta pelos próximos meses. Além dessas muitas outras informações, tem pedido de desculpas ao torcedor vascaíno pela atual campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro e muito mais para você aqui agora, esse seu Fala Gigante. Quero começar primeiramente de uma forma leve, com essas imagens que estão aparecendo aí a você. Imagens, né, do treino que aconteceu na manhã dessa quarta-feira lá no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Olímpia amanhã no Paraguai. Jogo importante, jogo decisivo para o Vasco, jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, caso o Vasco da Gama consiga, né, passar de fase. Terá pela frente um adversário que não é difícil, mas terá pela frente também um Defensores del Chaco, estádio do clube paraguaio, lotado, empurrando o Olímpia em busca dessa classificação. Então, vai ser um jogo de muita pressão, o Vasco vai com força máxima, não terá nenhum jogador poupado para essa partida. Expectativa é que o Pedro Emanuel vá com o time titular para enfrentar o clube paraguaio amanhã dentro do Paraguai. E no momento de embarque desse elenco para o Paraguai, o presidente Pedrinho, que está acompanhando a delegação, parou para falar com os amigos jornalistas que estavam presentes ali no aeroporto. E o presidente Pedrinho, amigo torcedor vascaíno, falou sobre muitos assuntos diferentes. BAP, contratações, pedido para que a justiça libere o empréstimo no valor de 150 milhões de reais, mas antes também ele pediu desculpa ao torcedor Cruz Maltino por essa campanha tão ruim que o Vasco vem fazendo no Campeonato Brasileiro. E para começar, o presidente Pedrinho, eu quero trazer primeiro essas palavras, um pedido de desculpa ao torcedor e de total responsabilidade sobre o atual momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se liga só. Se vocês me permitirem, eu acho que eu mato todos os questionamentos que eu acho que surgiram nesses últimos dias, e aí crio uma ordem para matar todos os assuntos de empréstimo negado, futebol, declaração do BAP. Eu acho que eu consigo matar tudo. A única coisa que eu peço é só para a gente separar direitinho e criar um cronograma certinho da minha fala, porque apesar dos assuntos se entrelaçarem, eu preciso que eles sejam distintos para as pessoas entenderem e não associarem a uma desculpa. Porque parece que vai ser desculpa, mas não é, porque eles estão atrelados, mas não é. Por isso que eu quero iniciar a minha fala, antes dos outros assuntos importantes, eu quero iniciar a minha fala sobre a questão desportiva. Todo o insucesso desportivo, pelo menos com relação à pontuação, a responsabilidade é toda minha. E eu sou responsável pelo insucesso de pontuação no Campeonato Brasileiro. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar ainda mais do que eu trabalho. E é isso que eu vou fazer, desde o primeiro dia que eu entrei. Vou trabalhar e me dedicar. Todos os pontos que a gente percebe onde a gente errou, a gente trabalha em cima deles. Ninguém fica vendo o que está acontecendo, ninguém acha que não tem senso de urgência, muito pelo contrário. A gente trabalha 24 horas para corrigir isso. Eu peço do fundo do meu coração desculpa aos torcedores por esse momento de pontuação. Nem eu, nem nenhum atleta tem o direito de reclamar algo sobre o torcedor. O torcedor do Vasco tem direito a tudo, a reclamar sobre tudo. E o maior responsável sou eu, ou o único responsável sou eu. Então eu mereço todas as críticas
toda reivindicação, todo protesto, porque a responsabilidade é minha. Ponto. Isso é um ponto. E os outros pontos? Vamos lá. A questão da recuperação judicial. A recuperação judicial, o princípio da recuperação judicial é você honrar os compromissos com os credores. Isso é um ponto. Eu vou dar um exemplo para você. Vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do presidente Pedrinho sobre esse atual momento do Vasco da Gama, mais do que certo, né, chamando para si toda a responsabilidade. E aí vem o próximo passo. Mais do que nunca internamente, o Vasco da Gama reconhece a necessidade, a urgência de contratações. Mais do que nunca internamente, como vocês viram através das próprias palavras do Pedrinho, há um reconhecimento de que o caminho que o Vasco da Gama vem tomando na temporada de 2026 é um caminho muito preocupante, que não se sabe o que acontecerá, que hoje é um momento tenso, hoje é um momento ruim, hoje o Vasco não rende. E quando você olha para um grupo, quando você olha para um elenco, entende que ele não está rendendo, há uma necessidade de mudanças. E quando se trata de futebol, há uma necessidade, amigo torcedor cruzmaltino, de contratação. E diante de toda essa situação, o Vasco da Gama recentemente pediu um empréstimo no valor de até 150 milhões de reais. Entretanto, a juíza Simone Gastesi Chefran, ela travou esse pedido do empréstimo no modelo de IP feito pelo Vasco da Gama. É importante lembrar que esse pedido de empréstimo feito pelo Vasco é de um investimento feito ao Cruzmaltino por Marcos Lamacchia, ou seja, mais uma vez Marcos Lamacchia colocando aporte financeiro no Vasco da Gama através deste empréstimo. Entretanto, com a juíza rejeitando, né, travando esse empréstimo, esse pedido do Cruzmaltino, o caixa do Vasco poderá ficar comprometido, pois internamente, como eu vou trazer inclusive em breve as palavras do presidente Pedrinho a vocês, o Vasco necessita desse dinheiro. O Vasco da Gama precisa de grana. O Vasco da Gama, sem esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais, estará numa complicação financeira muito forte. E aí você pode até perguntar, Lucas, e os 40 milhões de reais que recentemente foram também emprestados ao Vasco? O Vasco já utilizou todos os 40 milhões de reais. O valor foi utilizado para pagamento da folha salarial, impostos que já haviam sido vencidos e foram pagos, obrigações da recuperação judicial, pagamentos a credores trabalhistas, acordos trabalhistas e cíveis e despesas do futebol, incluindo inclusive contratações, bônus e luvas a empresários. Ou seja, os 40 milhões de reais que foram pegos no meio do mês passado já foram todo ele utilizado, já foi todo ele utilizado. Então o Vasco precisa de dinheiro. O caixa está vazio e o Fred Luz, CEO da SAF, pela primeira vez se manifestou ao GE, falando exatamente sobre esse empréstimo. E o Fred Luz, ele garantiu que o Vasco da Gama hoje está sem dinheiro e o Vasco corre risco, inclusive, de ter dificuldade para pagar atletas, agentes, clubes, tributos e credores sujeitos à recuperação judicial, caso o dinheiro desse empréstimo não caia nos cofres do Vasco da Gama. Então, amigo torcedor cruzmaltino, a situação ela é muito séria. O Vasco da Gama está comprometido, sim, sem esse dinheiro, com risco de atraso salarial, e o empréstimo é urgente. Urgente para manter os salários em dia, urgente para manter as contas em dias e urgente também para pagar a contratação de novos reforços. O Vasco tem a necessidade de contratar, mas sem empréstimo no valor de 150 milhões de reais, o Vasco da Gama não terá condições financeiras de trazer novos jogadores. E o Pedrinho falou sobre isso e, é claro, eu trago as palavras do presidente Pedrinho para você. Se liga só. Um processo acelerado da abertura, da competitividade da venda, acabou os empréstimos. Então, o que eu peço à juíza é que ela olhe tudo que foi organizado pela instituição desde o dia em que eu entrei, até hoje. E um dos princípios da recuperação judicial é você pagar os credores. Então, eu peço que ela olhe com carinho para essa situação, primeiro para liberar o que a gente precisa ser liberado, que o dinheiro, os 150 milhões, não é só para contratação, é para pagar funcionário, é para pagar os credores, é para pagar os fornecedores e, consequentemente, também fazer as contratações.
E isso estava dentro do plano da recuperação judicial. Ninguém inventou isso, que fique muito claro. E se, para a gente acabar com isso, que ela consiga abrir o mais rápido possível o processo de competitividade para a gente fazer a venda. Vai ter a oportunidade de outros investidores chegarem com uma proposta maior, pautada como base pela proposta do Marcos. E se alguém aumentar a proposta, o Marcos tem o direito de empatar. E chegando, fazendo todo esse processo, acontece a venda, acabou a questão do empréstimo. Amigo torcedor vascaíno, então a situação é essa, situação tensa, situação quente. O Vasco da Gama precisando muito desse empréstimo, numa situação bastante complicada, e vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos capítulos. Que a justiça tenha o mínimo de entendimento dessa atual situação do Vasco da Gama e saiba que o empréstimo não é apenas para gastar, mas é uma necessidade hoje do Cruz Maltino. E não tenha dúvidas, toda essa postura que vem acontecendo parte muito pelas falas recentes do presidente BAP. Importante lembrar, o BAP, amigo torcedor Cruz Maltino, ele foi até a agência que fiscaliza o fair play financeiro do Brasil nesses últimos dias para fazer um pedido, pedindo que a agência fiscalize e avalie a situação financeira do Vasco e, principalmente, avalie também o novo pedido do Vasco da Gama desse empréstimo no valor de 150 milhões de reais. O Flamengo, inclusive, indo até a agência, ele aponta risco à integridade da competição, ou seja, risco à integridade do futebol brasileiro, com o Vasco pegando o empréstimo. Um absurdo, um desrespeito, o que o Vasco, aliás, o que o Vasco está sofrendo por parte do Flamengo, mas principalmente através da figura do presidente BAP. Para o Flamengo, inclusive, onde emitiu até mesmo nota contra o Vasco da Gama através do seu site oficial, o Flamengo entende que permitir novas despesas esportivas sem honrar compromissos gera assimetria e desvantagem aos clubes que respeitam a responsabilidade financeira. Então é o Vasco dizendo que o Flamengo dizendo que o Vasco não tem responsabilidade financeira e é o Flamengo tentando impedir o empréstimo no valor de 150 milhões de reais que o Vasco precisa. Engraçado, né? Logo após a nota do Flamengo, horas depois, a juíza trava o empréstimo. Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei, mas o Pedrinho desceu a lenha e falou tudo o que tinha que ser falado contra o atual presidente do Flamengo. Se liga. O ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANJEF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, é revoltante, porém, saber que muitos vão nessa ideia do BAP. Muito jornalista aí vai nessa ideia,
né, de que o Vasco está errado, de que há um problema, de que como o Vasco está em recuperação judicial, tem que pagar credores, mas mesmo assim está contratando. E o Pedrinho, ele fez uma análise muito legal exatamente sobre toda essa situação, amigo torcedor Cruz Maltino, de recuperação judicial. Explicou por que o Vasco, mesmo em recuperação judicial, pode contratar, e eu trago as palavras aqui para você. Se liga só. Da recuperação judicial. A recuperação judicial, o princípio da recuperação judicial é você honrar os compromissos com os credores. Isso é um ponto. Eu vou dar um exemplo para ser bem prático e didático. Se eu estou te devendo 10 mil reais há 15 anos e nunca te paguei, aí eu te chamo para fazer um acordo e falo, posso te pagar em 10 vezes de R$1.000? Você aceita. Então a gente assinou um acordo, você aceitou receber 10 vezes de R$1.000, certo? Certo. Eu estou honrando todos os compromissos e todas as parcelas com você. Se paralelo a isso, eu estou comprando um carro, comprando uma moto, mas eu não estou descumprindo com você, que irregularidade tem nisso? Essa analogia que eu quero fazer com relação a honrar os compromissos que eu tenho dentro da RJ e, ao mesmo tempo, fazer as contratações. Eu não posso fazer a contratação porque eu estou em recuperação judicial? Posso, eu vivo de futebol. O que eu não poderia era contratar e deixar de pagar. E isso seria uma responsabilidade, nem posso fazer isso. Porque eu tenho um gatekeeper, eu tenho um watchdog, eu tenho um AJ, e todos eles estão avalizando e autorizando todo o procedimento. E aí, o que me assusta, e eu peço encarecidamente à juíza que ela olhe com os bons olhos, tudo que está acontecendo com relação à instituição foi depois dos personagens que saíram do Vasco. Eu fui tirado da cadeira, a burocracia aumentou por um empréstimo, e esses empréstimos, como eu já falei, eu não tiro da minha cabeça. E esses empréstimos são pagos. Eu não pego o empréstimo e deixo pagar, ele está dentro do cronograma e dentro do plano de recuperação judicial para eu pagar. O acordo entre o investidor, o futuro investidor, e a 777 está muito bem construído. E me surpreende muito, a 777 Carioca pediu uma auditoria, uma empresa falida pediu auditoria. Mas se a 777 está fazendo um acordo com o investidor, está quase tudo certo. Quem está por trás da 777? Quem está por trás da 777? Inclusive, eu fui ameaçado de perder os meus bens. Fui ameaçado de perder os meus bens. E, obviamente, se o empréstimo continuar negado, eu vou ficar inadimplente. E a inadimplência, a falta de pagamento para os credores, é uma gestão temerária. E, automaticamente, ela prejudica o processo legal da recuperação judicial. Com isso, meus bens são bloqueados. E o mais importante do que isso é a instituição. Porque essas pessoas que saíram do Vasco não estão pensando na instituição. Elas não querem a venda. Elas não querem a venda. Eu não vou ficar dando desculpa das contratações, nada disso não. Mas... amigo torcedor vascaíno, essa é a situação do Vasco da Gama. Muito tenso tudo que está acontecendo, clima quente nos bastidores, presidente Pedrinho contra a BAP, um clima acalorado e, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Estamos chegando nessa quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Para falar do Vasco, que joga amanhã contra o Olímpia no Paraguai, buscando uma classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogo difícil, jogo complicado, mas ganhável se o time jogar de forma forte. Mais uma vez, um momento difícil do Vasco. Aliás, quando não é difícil, né? A gente vive numa gangorra eterna, numa montanha-russa de emoções, com o clube em dificuldades, ao mesmo tempo vem aí esperanças de investidor, possibilidades de contratação. As coisas no Vasco são muito assim, né? A gente traz o Santiago Sousa e fica numa expectativa enorme, jogador grande, continua achando, mas aí estreia mal. A gente tem o nosso principal jogador jogando bola para burro, que é o Jair, sente 45 dias fora. O clima está muito ruim, as coisas estão muito pesadas, as coisas não estão leves no Vasco. A gente está vivendo um momento de muita turbulência e, acima de tudo, de muita preocupação. É preocupante a gente ver como torcida, dirigentes, todos estão bastante nervosos com tudo isso, como a gente não consegue ter momentos e minutos de paz para tirar o Vasco de uma situação que não é uma situação impossível. Muito pelo contrário, acho que tem muita coisa ainda no Campeonato Brasileiro. A gente já jogou bem recentemente, mas é o mesmo papo que a gente teve desde o ano passado. Quando o Vasco teve uma sequência lá de 8 derrotas, aí vai e ganha do Fluminense
e passa para a final da Copa do Brasil, né? Então, a gente já tinha visto o Vasco jogar uma partida espetacular contra o Cruzeiro, contra o Bahia. E aí o que acontece? A gente começa a perder. Parece ser uma marca desse Vasco desses últimos muitos anos. Dessa irregularidade, dessa inconstância, desse eterno barril de pólvora, desse eterno momento de insegurança. Talvez seja até por isso que o Vasco esteja tentando botar o seu jogo com vitória no Maracanã. O Maracanã ganha mais público, mas ao mesmo tempo também, sabe, tem uma atmosfera diferente de São Januário. São Januário está muito carregado, eu já falei isso aqui. Gramado péssimo, sabe, as condições ruins. É um estádio que é envelhecido e tá carregado, não tá legal, não tá bacana, sabe? São Januário é um lugar que a gente ama, adora, é o nosso estádio, mas não tá indo, não tá fluindo. Mas tem que jogar lá. Mas esse jogo com vitória, talvez seja até por isso, tirar um pouquinho desses ares, melhorar um pouquinho isso. Mas é uma situação difícil. A gente tem aí a necessidade de viver ainda sob empréstimos e busca e não pode, aí você não sabe quem vai contratar, você tem que buscar uma alternativa. A vida do Vasco é um inferno, né, gente? É um inferno há muito tempo e também por conta de incompetência de todas as gestões que passaram pelo Vasco. O departamento de futebol do Vasco faz um trabalho fraco. É ruim o trabalho do departamento de futebol do Vasco, sabe? A gente está aí nessa janela, ok, a gente teve vários impeditivos, mas o Admar Lopes, que vinha trabalhando aparentemente bem, faz um trabalho muito ruim nessa janela, muito questionável, a sua lentidão, a sua adoração, por exemplo, por esse caso do De Ossa, ele tem que ser responsabilizado por isso, sabe? Ou então venha a público e diga que a gente não quer mais. Mas para ficar nessa enrolação, isso desprestigia a instituição, sabe? Desgasta relações, a gente fica tendo que ouvir brincadeirinha, palhaçadinha, então legal não tá, o trabalho dele não tá, é um trabalho arrastado, lento, como foi a contratação do Sousa e do Colídio, claro, o Vasco tem que mostrar muitas coisas, tem que ter muito jogo de cintura lá, pela questão das fiscalizações e de tudo mais, entendo, mas não saia da Argentina sem os jogadores, venha só quando eles estiverem ok, sabe, não dá pra ficar nessa dúvida eterna. E aí tá de novo aí a situação do Diego Carlos podendo não vir pro Vasco mais, sabe, porque tudo no Vasco é muito demorado, tá muito demorado, claro, eu entendo, tem as questões impeditivas da justiça, tem esses movimentos que às vezes são, assim, movimentos estranhos. Eu vejo esse movimento da doutora Simone Chevran, enfim, a gente respeita ela como magistrada, mas mais uma auditoria. O Vasco já está sob a égide de o olho de supervisão de watchdog, de AJ, de gatekeeper, mas, sabe, uma coisa assim que não dá muito para entender, não dá muito para pescar, e é só o Vasco. A gente vê o Corinthians devendo a Deus e o mundo, não tem isso. É o Flamengo que fala que vai pagar no ano que vem, ninguém faz isso. Sabe, o Vasco é um clube odiado. O Vasco é um clube que as pessoas não gostam, o futebol não gosta do Vasco, sabe? Eu me lembro daquela declaração do Lédio Carmona, que ficou marcada aí. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem que o Vasco acabe, querem que o Vasco vá pro espaço, que o Vasco morra, sabe? A impressão que eu tenho é que o futebol não quer mais o Vasco. São as entidades esportivas que não querem mais do Vasco, não gostam mais do Vasco, sabe, que desprestigiam. São os órgãos governamentais que desprestigiam o Vasco. A gente vê como é que foi a questão do consórcio Maracanã, sabe, um negócio assim, totalmente puxado pro lado de uma dupla. A gente vê essa perseguição aí de clubes, sabe, todo mundo persegue o Vasco, todo mundo corre atrás do Vasco. Então, assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem que o Vasco acabe. E a gente é a resistência disso. Só que uma hora cansa, cara. Sabe, uma hora dá no saco, porque é o tempo todo isso. A gente não tem um minuto de descanso, a gente não tem uma alegria, a gente não tem uma satisfação. A gente vê aí o Fluminense ontem, vai na Argentina, em crise com tudo mais, quartas de final da Libertadores. Sabe, o Botafogo tá num momento difícil, mas você vai ver só como é que o Botafogo vai levantar. O Botafogo há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, cara. Eu vi outro dia o Zé Trajano falando isso, eu não sei se foi o Zé Trajano, alguém falou num debate na UOL, que ele falou muito bem, parece que foi uma coisa assim que aconteceu, sabe, você olha assim, não, é verdade mesmo, o Botafogo no meio desses anos todos ganhou um brasileiro e uma Libertadores, mas deu alegria ao seu torcedor. O torcedor do Vasco, nós não temos alegria nenhuma, a gente só tem tristeza, a gente só tem preocupação, a gente só tem dor de cabeça, e a gente vive de voos de galinha. De alegria ali, de um momento aqui, de uma classificação, de um pênalti, de uma... Aí vai pro final da Copa do Brasil, é amassado, não joga, sabe? Então é difícil, eu entendo assim, é complicado. Só não me peça para conviver.
Só não me peça para estar feliz e ficar batendo papo, trocando ideia, mais do que nunca, ser profissional, tá? Ficar ouvindo letra, ficar ouvindo papinho, ficar ouvindo, sabe, resenha morta. É chato, cara, é chato. O torcedor tá chateado, a gente também tá muito chateado, porque é muito ruim para o nosso produto. Eu já falei aqui, o produto Vasco é o que a gente faz aqui há 7 anos, é ruim o produto Vasco. O produto que a gente vende é ruim. Só não é ruim pelo que a gente faz de trabalho. O que me dá alegria de estar aqui é o fato de eu gostar disso que eu faço. Porque é uma coisa que eu faço há 40 anos. O que me acalenta é profissionalmente fazer uma coisa que me dá prazer. De vir aqui, preparar uma pauta, fazer um programa, ver notícias, apurar, tá aqui, sabe? Poder comunicar com as pessoas. É o nosso trabalho. Isso é que desanuvia. É a gente poder ver, depois do jogo domingo com o Santos, quase 250 mil views. Pessoas ligadas no nosso jogo, dando audiência pra gente. Isso é muito legal. Vocês ajudam muito a gente. Porque por outras situações, eu juro, eu tinha muita vontade de fechar isso aqui. De não trabalhar mais, de não seguir mais nesse trabalho. Mas é algo importante, é algo que a gente dá emprego às pessoas, que a gente remunera as pessoas, é algo que nos dá uma condição legal de poder, sabe, jornalisticamente divulgar o nosso clube, o clube que a gente gosta. Mas dá muito problema. A gente fica mal de cabeça, a gente fica mal do pé, a gente fica mal do coração, a gente fica com problema com família, a gente briga com filho, a gente briga com mulher, a gente briga com cachorro, a gente faz tudo, cara. Então é uma relação ruim, cara, é algo ruim, o nosso produto é ruim, infelizmente. E isso precisa mudar, mas só que a gente tá falando disso, a gente precisa mudar, só aqui do parâmetro do canal a gente tá indo pra 8 anos, cara. A gente tá indo pra 8 anos, gente. Quando é que o Vasco vai tomar vergonha na cara? Quando é que essas coisas vão mudar? Quando é que a gente vai conseguir ter um futebol minimamente competitivo, jogar, disputar títulos? Porque é isso, o Fluminense perdeu pra gente, é quarto no Brasileiro, tá nas quartas de final. O Botafogo tá num momento difícil, briga, o técnico, mas tá lá em cima, ganha um jogo, perde outro, sabe, reclama, aquela coisa toda, tomou uma porrada agora na Sul-Americana, mas é isso, foi campeão recente. A gente não é campeão de nada, a gente não ganha nada, a gente não tem nada. E a gente fica revoltado, a gente fica puto, fica o torcedor xingando, aí o torcedor vem aqui e xinga a gente, e aí a gente retribui, porque a gente também não é aqui, sabe, casa de noca pra ficar levando porrada por algo que a gente não faz. A gente é só o caminho, cara. A gente só dá a notícia. Vai reclamar lá, Avenida Roberto Dinamite, vai lá no CT. A gente tá aqui como tentativa, a gente busca, a gente cobra dentro daquilo que a gente pode cobrar, sem má educação, sem xingar ninguém de filho daquilo, nem mandar alguém pra ponte que partiu. Não é o nosso caso. Se vocês quiserem, tem outros canais aí que a galera chuta o pau da barraca, eu não sei como é que o YouTube não derruba. Aliás, tem muita gente, né, que faz isso. Muita gente que copia, que faz os escarcéus, que sacaneia, que fica dando letrinha. A gente não dá sorte de cruzar com essa galera, né, pra entender qual é a deles. Mas enfim, é algo assim, chato. É chato, sabe? E a gente tá aí. Amanhã vai ter um jogo contra o Olímpia e sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós vamos perder. É a sensação que a gente vai perder, que a gente não vai se classificar. Porque o Vasco tem essa aura hoje, essa coisa assim desse pessimismo que eu não quero ter, mas são filmes que a gente já viu. Aí amanhã a gente ganha do Olímpia. Aquela vitória épica, o Léo Jardim pega três pênaltis, aí a gente já volta a ter esperança de novo. Pô, isso é uma merda, cara. Isso é muito ruim, desculpa o termo. Porque a gente fica vivendo desses momentos, desses voos de galinha. Aí a gente chega domingo em São Paulo, faz um puta de um jogo, joga pra caramba contra o Palmeiras, pô, arrebenta. Aí chega quarta-feira no Maracanã, perde por Vitória. Sabe, a gente não tem continuidade, a gente virou um clube, um time totalmente sem rumo, irregular. E isso não é de agora, é o Pedrinho presidente, é o Salgado presidente, é o Campelo presidente, era o Eurico presidente, é isso, cara. A gente não consegue ter alegria, a gente não consegue ter felicidade, absolutamente não ter. Então a gente vai jogar amanhã contra o Olímpia, diante de um noticiário de falta de grana, de pedido de empréstimo, de dificuldade em contratar, algo diferente do que você tem ouvido aí nos últimos anos. Eu tô acostumado com isso. E isso é que dói. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.